eu sou Ana Luísa Negrão, mentora de Anatomia 1 e Biomedicina. O conteúdo que a gente vai estudar hoje é Introdução à Miologia. Então, primeiro, o que é a miologia, né? Ela é o estudo dos músculos. A gente vai estudar desde a estrutura, forma, até localização e o nome dos músculos. E o músculo, ele é uma estrutura que tem a capacidade de contrair e relaxar, tá? E ele tem algumas outras funções, como a produção dos movimentos, a estabilização desses movimentos, né? Como seriam mais os músculos esqueléticos. Mas também outros músculos têm, por exemplo, a função de movimentar substâncias dentro do corpo, tá? Como o músculo liso e tal. Antes da gente ver qualquer coisa, vamos ver como é que o músculo é formado. Aqui eu vou começar de baixo para cima, que eu acho que vai ser mais fácil. Nós temos aqui a miofibrila, tá? Que é formada por actinas e miosinas. E várias miofibrilas juntas vão formar a fibra muscular. Aqui, ó, várias miofibrilas. Várias fibras musculares juntas vai formar o feixe muscular, ou fascículo muscular. E que, por sua vez, vários fascículos musculares juntos vão formar o músculo em si, tá? E aí nós temos uma bainha de tecido conjuntivo que vai envolver essas partes do músculo. Então nós temos o endomísio, que vai envolver cada fibra muscular, cada célula muscular. O perimísio, que vai envolver cada feixe muscular. E o epimísio, que está aqui envolvendo todo o músculo. Agora vamos ver as classificações do músculo, quanto alguns meios, quanto a forma, a estrutura, enfim. Primeiro, ele pode se classificar quanto a estruturas, e nós temos 3 estruturas musculares diferentes. A primeira delas que eu vou falar é o músculo estriado cardíaco, que é exatamente assim, como a gente está vendo. Ela tem as células, as fibras delas são curtas e vão ter somente um núcleo, e esse núcleo vai estar centralizado na célula. Além disso, entre uma célula e outra vai ter os discos intercalares, que eles vão ajudar a propagar o impulso, e fazer com que o coração contraia, todo o músculo contraia junto. E esse músculo, ele está especificamente localizado no coração, no miocárdio, tá? O músculo estriado esquelético, ele, diferente do estriado cardíaco, as fibras dele são longas, e por elas serem longas, essa fibra ela vai ter que ter vários núcleos, e esses núcleos vão estar dispostos na periferia da célula, tá? Ou seja, são núcleos periféricos. E esses músculos são aqueles que acompanham os ossos. E por fim, o músculo liso, que tem fibras fusiformes, que é bem desse formatinho que está aqui na imagem, que também, assim como o músculo estriado cardíaco, possui só um núcleo e ele vai estar centralizado na célula. Esse músculo, ele é encontrado nas vísceras, tá? Menos no coração. Agora a classificação quanto à forma. Nós temos os músculos longos, que geralmente vão acompanhar os ossos longos, Como aqui nós temos o bíceps braquial acompanhando o húmero, que é um osso longo, e geralmente eles vão estar nos nossos membros. A maior característica do músculo longo é que o comprimento dele vai ser maior do que qualquer outra medida que ele possa ter. Os músculos curtos,
eles fazem movimentos com pouca amplitude, mas eles não vão dispensar a força, eles vão ter bastante força. Tá? Os músculos largos, eles possuem a largura e o comprimento com tamanhos semelhantes, tá? Porém eles são bem finos, eles são achatados. Os músculos anulares ou orbiculares, muitos livros ainda os tratam como iguais, né, falando que eles somente circundam orifícios, mas já tem alguns outros que os diferem, né, que falam que os anulares, ele faz exatamente como um anel, que ele vai circundar dois ossos, por exemplo. Aqui, como nós temos o exemplo do pronador quadrado, circundando radial una, assim mesmo como um anel. E aqui o músculo orbicular seria que ele orbita um orifício, tá? Como nós temos a órbita lá no crânio, aí nós teríamos um músculo orbitando esse orifício. Os músculos mistos, que têm características indeterminadas ou neutras, né? Como os músculos que nós temos no olho, que vai fazer a movimentação do nosso olho. Ainda podemos classificar os músculos quanto às funções fisiológicas. O músculo ele pode ser involuntário, de contração lenta, como o músculo liso. Ele vai contrair e relaxar lentamente, né? Ele vai fazer isso aos poucos. Eu posso dar um exemplo para vocês do intestino delgado, do nosso intestino delgado, com os movimentos peristálticos, que é justamente isso, né? Movimentos de contração e relaxamento lentos, para que aquele bolo alimentar se movimente ali no nosso corpo, né? E para que aquelas paredes do intestino consigam reter todos os nutrientes. Então, por isso que tem que ser uma contração lenta. Os músculos voluntários de contração rápida é o movimento consciente, né, que a gente faz, é o que a gente pensa em fazer, o movimento que a gente pensa em fazer. E de contração rápida, né, porque imagina você aí tentando andar e o músculo demora uns 3, 5 segundos para responder, né, ele demora para contrair ou demora para relaxar, seria praticamente impossível. E os músculos involuntários de contração rápida, que é o caso do miocárdio, do músculo estriado cardíaco, que é involuntário, né, porque não estamos a todo momento mandando o coração bater, e de contração rápida, porque o coração tem que estar bombeando sangue para todo o corpo a todo momento. Aqui nós ainda temos a classificação quanto à origem, tá? Aqui nós ainda temos a classificação quanto à origem, tá? Os músculos podem ser bíceps, tríceps ou quadríceps. Bíceps, né, quando eles tiverem duas origens, como aqui nós temos exemplo do bíceps braquial, tendo duas origens. Tríceps, né, quando eles têm três origens, uma, duas, três, que aqui é o exemplo do tríceps sural. E os quadríceps, né, que aqui nós temos o exemplo do quadríceps femoral, que se origina em 4 pontos diferentes. E já que falamos das origens, né, vamos para a classificação quanto à inserção. Os músculos, eles podem ser monocaudados, onde eles se inserem somente em um ponto. Eles podem ser bicaudados, né, também, que vão se inserir em 2 pontos. E policaudados, que se inserem em pontos diferentes, tá? Como aqui nós temos o exemplo. A classificação quanto ao número de ventres, quanto aos gominhos que o músculo tem, podemos dizer assim. Eles podem ser digástricos, ó, tem 2 ventres, ou poligástricos, né, que seriam vários ventres, como nós temos exemplo aqui do reto do abdômen.
Agora a classificação quanto à localização do músculo. O músculo ele pode ser superficial ou profundo. Ele é superficial, né, ou cutâneo, quando na primeira dissecção a gente já consegue ver ele, né, quando o músculo tem pelo menos uma de suas inserções na camada mais profunda da derme. E aí eu trouxe exemplos aqui para vocês, como o trapézio e o deltoide, o trapézio que está bem representado aqui na foto, que é esse daqui, e o deltoide, que é esse aqui do ladinho, que tem dos dois lados, que eles são músculos superficiais. E aqui do outro lado, os músculos profundos, que na maioria das vezes estão inseridos nos ossos, tá? E aí nós temos o exemplo aqui do peitoral menor, que é esse daqui, e do pronador quadrado, que estaria aqui, ó, mas a gente não consegue ver, porque aqui está numa dissecção superficial ainda. Então a gente não consegue ver o pronador quadrado. E aí a gente deduz que ele é um músculo profundo, né? E nós temos a classificação quanto à função. O músculo ele pode ser agonista, antagonista ou sinergista. O músculo, quando ele é o agonista, ele é o principal músculo de um movimento, é o principal músculo da ação. E o antagonista é quando ele faz o oposto ao agonista. Ou seja, se o músculo agonista está contraindo, o músculo antagonista vai estar relaxado, tá? E o sinergista, o músculo ainda pode ser sinergista para estabilizar o movimento, para ajudar esse movimento a acontecer. Aqui nós temos uma imagem bem explicativa, que é de uma flexão do cotovelo, e aí nós conseguimos ver aqui o bíceps braquial, né, sendo agonista, ou seja, ele é o principal músculo desse movimento. Ele está aqui contraindo. Oposto a ele, a gente tem o tríceps braquial, que está aqui relaxado, está aqui estendido. Então, se está fazendo função oposta ao agonista, é o antagonista. Então, nesse movimento, o tríceps braquial é o antagonista. E nós ainda temos um terceiro músculo aqui, que é o músculo braquial, que está só ajudando a estabilizar esse movimento. Então, ele está aqui como sinergista. Aqui, né, a gente tem a mesma coisa daqui, e aqui nós temos a extensão do cotovelo, onde os papéis vão se inverter, porque aqui quem está contraído é o tríceps. Então agora o tríceps que é o principal músculo da ação, do movimento. Então agora o tríceps é o agonista, e quem está contrário a ele, que é o bíceps que está relaxado, é o antagonista. Agora, para finalizar aqui as propriedades musculares, são algumas propriedades que o músculo tem, né? Primeiro, a contratilidade, que é a capacidade que o músculo tem de se contrair a partir de um estímulo, né? Ou seja, ele recebe um estímulo de contração e contrai. Nós temos a elasticidade, que é a capacidade do músculo de se estirar a partir de um estímulo também. A excitabilidade é justamente isso, né? É o músculo receber um estímulo e responder a este estímulo, como nós temos aqui na foto, na imagem, é um neurônio, né, estimulando um músculo. E a plasticidade muscular, que é a capacidade do músculo voltar ao seu tamanho normal depois que um estímulo, né, para contração ou para estiramento cesse, tá? No vídeo de hoje foi isso, gente. Essas aqui foram as referências que eu usei. Siga o DB nas redes sociais. Olha sempre lá no YouTube, que sempre vai ter monitoria nova. E muito obrigada. Qualquer dúvida, só perguntar.